Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Boa noite e paz seja com todos. Hoje eu havia comentado que seria o culto ao vivo, mas eu tenho reunião administrativa na igreja hoje, sábado, 24 de setembro, e a pastora Beth tem também compromissos, culto de mulheres e tudo mais, que foram marcados até em outra igreja, E ela comparece porque ela representa as mulheres, então hoje nós vamos fazer nos moldes gravados, mas não vai faltar palavra. E eu tenho sempre ensinado vocês, sempre ensinado quem assiste, dízimo e oferta. É quase uma ofensa hoje falar alguma coisa semelhante a isso. Porque se formos olhar do ponto de vista físico e social, dízimo e oferta é uma doação. Então aquela situação, mas a coisa está tão complicada e vai doar. Só que do ponto de vista da palavra de Deus, do ponto de vista do Criador, ele é um pouco diferente. Eu vivo dizendo que Deus não está submisso às ordens deste mundo, à situação deste mundo. Ele não está sujeito a políticas deste mundo. Não faz diferença. Quando nós falamos de dízimo e oferta, é uma questão de fidelidade e amor a Deus. Se você é fiel ao Senhor, se você ama, você automaticamente devolve dízimo e entrega a oferta. Por quê? Porque você sabe que isso está escrito na palavra de Deus, na Bíblia. Mas não fique pensando que isso só por si recompensa e multiplica seu dinheiro no banco, não. A palavra de Deus ele é ensinada para que você aprenda e aplique na sua vida. Então, nos outros cultos anteriores, todos eles têm todas as palavras sobre isso. Gênesis, Levítico, Malaquias. Pega, lê, veja. Não vou projetar hoje, não vou citá-las porque já há tempos venho fazendo isso. Mas você vai aprender em Gênesis quem foi que criou o dízimo, Levítico, a santificação do dízimo. E você vai ver em Malaquias uma colocação de Deus muito complicada e pesada para todos aqueles que firmaram um compromisso com Deus. Rouba o homem a Deus? Sim, rouba nos dízimos e nas ofertas. Se você firma compromisso e não cumpre, você está em falta, eu estou em falta, nós estamos em falta. Por isso que é ensino, por isso que você tem que aprender, por isso que você tem que ler e estudar, tá? Não é estudar como a gente sabe, sentar numa carteira de escola. Estudar é ler, entender, comparar. É assim, simples. E no mesmo Malaquias ele fala assim: eu abro as janelas do céu, levo os dízimos e ofertas à casa de Deus, à casa do tesouro, à igreja que você frequenta. Tá? Se você não está indo em igreja, escolha uma, veja uma, onde o seu coração fica bem, fica tranquilo. Essa é a escolha. E devolva o dízimo, entrega a oferta. Faça isso. Você que tem separado esse tempo todo, veja o que vai fazer com ela. Consagrou é do Senhor. Consagrou pertence a Deus. E Ele abre as janelas do céu e derrama uma bênção sem limite sobre a nossa vida. E essa bênção alcança a nossa casa, a nossa família, os nossos descendentes. Vale a pena ser fiel a Deus, não porque Ele vai dar alguma coisa, mas porque Ele é Deus. Feche os seus olhos, segure em sua mão o que você vai consagrar. Se você tiver alguma coisa, segure. Se não tiver nada, erga sua mão, mas participe da oração. Jamais perca a oração. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós glorificamos a Ti, Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. Pai, nós festejamos o Teu nome santo e poderoso, a misericórdia e o amor. Senhor, firmamos compromisso contigo e agora cumprimos a nossa parte, devolvemos dízimo e entregamos a oferta. Isso, Pai, é uma satisfação, meu Pai,
porque nós cumprimos a nossa parte e sabemos que o Senhor cumpre a sua, sem falhas, sem erro e sem atraso. Senhor, recebe e abençoa, Senhor, a nossa vida, as mãos que trabalham, o pensamento que trabalha. Abençoa, Senhor, o trabalho, o emprego, o posto de serviço, a empresa, o negócio, em nome do Senhor Jesus Cristo. E olha, Pai, por todos aqueles que estão erguendo a mão, Senhor, agora, mas lá no fundo, pedindo, eu espero que isso funcione, que seja verdade. Só vou saber se eu for empregado, se tiver um posto de serviço aberto. Senhor, então, abençoa essa vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Recebe, Pai, o teu dízimo e a nossa oferta, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Nós que pregamos, pastores e tudo mais, a gente vive falando da Bíblia, né? Eu, desde que comecei a pregar, falo assim, leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Se ela é muito grande, ai como é grande. Leia o Novo Testamento. Continua imenso. Leia os 4 evangelhos. Mas leia. Na palavra de Deus, nós vamos conversar um pouco sobre ela hoje. Tudo o que o homem precisa saber está escrito. Todas as dúvidas que o homem possa ter, Jesus respondeu. Então leia, tire um tempo. Você não precisa acreditar em mim, mas leia a Bíblia para certificar. Leia a palavra de Deus, tá? E pela Bíblia, bom, um livro, né? A Bíblia é uma biblioteca, uma mini biblioteca na sua mão. São 66 livros diferentes, com autores diferentes, tá? Com temas históricos diferentes, escrito em tempo diferente, mas todos têm a única coisa, o único ponto em comum, sempre a mesma coisa, que é o Senhor Todo-Poderoso, que salva e perdoa todos aqueles que procuram a Ele. E aí mostra até o final de toda a história. Então você vai encontrar nesse livro 66 livros, 39 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. Isso são só detalhes, ilustração. É o que tem aqui dentro, mas só para você ter uma noção. Então, está registrado aqui a criação de todas as coisas. E olha que coisa fantástica. Quando fala da criação de todas as coisas está em Gênesis. O início de todas as coisas. Eu não vou ler todo o capítulo, mas versículos pulados só para você ter a noção, tá? Gênesis 1:3, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Gênesis 1:6, disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Gênesis 1:9, disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo do céu, num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E todas as outras criações. Isso daí, Gênesis, mostra a criação de todas as coisas, inclusive do homem. E é esse detalhe aí que nós aprendemos. Pela palavra de Deus foram formadas todas as coisas. Todas. Inclusive a nossa vida. Então tudo isso está registrado na Bíblia. Na Bíblia. É lá que você... Aqui que você aprende todas as coisas, sabe por que você veio a esta terra, entende o que fazer nesta terra, aprende como viver bem nesta terra. Está tudo lá, está tudo escrito lá. E olha que coisa fantástica. Você lendo os evangelhos, você vai encontrar em Mateus, tem a tentação, todos nós sabemos, né?
Jesus desceu as águas, foi batizado, depois foi levado pelo Espírito para o deserto para ser tentado. E passou lá todo o tempo. E no final do período, aí não me lembro agora quanto tempo, aí você vai ler e vai descobrir. No final do período, o diabo foi para tentá-lo, para quebrar o que ele havia de fazer. A morte na cruz e a salvação de todos que aceitam. E Jesus respondeu para ele, depois de ter ofertado: olha, transforma essas pedras em pão. Jesus falou para ele lá em Mateus, você vai ler, está no Evangelho de Mateus, logo no começo. Aí eu não vou nem deixar o endereço para você pesquisar e ler. Está no Evangelho de Mateus, logo no começo. Ele, Jesus, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Nós não vivemos só da coisa material, nós vivemos de tudo que Deus fala. E nós vivemos sobre aquilo que Deus criou falando. Lembra-se? Haja luz e houve luz, haja separação da água e da terra. Lembra disso que nós acabamos de ler? Então, nós vivemos naquilo que foi feito pela palavra. Deus não pegou, eu vivo falando, uma colher de pedreiro e veio construir nada. Ele falou e se fez. Olha o poder da palavra de Deus. E quando falamos palavra de Deus, tudo que está escrito na Bíblia foi registrado no correr do tempo. Tudo que está escrito ali foi o que Deus permitiu e útil para que nós tivéssemos a orientação necessária. Está tudo escrito lá, de forma simples. É só você ler. Pega e lê. Amém? Lá em Salmo 119 fala assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quando nós lemos a Bíblia, a palavra de Deus, lembra? Mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E Ele permitiu o escrito daquilo que Ele falava. Então o suficiente está escrito na Bíblia. O necessário está escrito na Bíblia. Tudo que o homem precisa saber está escrito na Bíblia. Você até pode ler outras coisas, mas tenha como ponto básico, livro base, a Bíblia. Sempre. Sempre. E ela fala que ela ilumina o nosso caminho. O andar aqui, nessa terra, é iluminada pela palavra de Deus. E você tem a facilidade de ter ela em sua mão. Hoje a eletrônica tão avançada facilita mais ainda. Às vezes você fala, mas eu não tenho tempo de ler. Coloque no seu celular, que eu tenho certeza que você tem no mínimo um celular, a Bíblia falada. E coloca para ouvir. Às vezes fica ouvindo umas músicas indecentes, inúteis, que não levam a nada. E ouça a palavra de Deus. Simples, né? Mas continua na própria palavra, que coisa fantástica. Lá em Hebreus 4, mais do meio para o final do Novo Testamento, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Quando eu falei no começo que está tudo na Bíblia, todas as coisas que o homem precisa saber, todas as perguntas que o homem fez, Jesus respondeu. Então, está colocado aí para você. Ela é apta para separar alma e espírito, osso, juntas, medula. Ela é eficaz a ponto de conhecer o que está dentro do seu coração, do meu coração, do coração de todos que abrem a palavra e leem. Eu volto a falar, leem, coloca o fonezinho e ouça. Mas todos aqueles que buscam a palavra de Deus, e você tem a facilidade de ter isso na sua mão, tá? Olha que coisa fantástica. E quando nós entendemos isso, aí logo lá em João, no começo, o Evangelho de João, no começo,
Ele fala assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio, então, era a palavra que estava com Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aqui, João está falando de Jesus. No princípio era a palavra de Deus, e a palavra de Deus se fez homem. Jesus habitou entre nós. Isso está na Bíblia? Ah, mas só na Bíblia? Não, tem registros históricos. Tem muita coisa, nós não vamos falar sobre isso. Muita coisa para se provar a existência de Jesus. Quando você lê a palavra de Deus, você entende que Deus, para perdoar o homem de todo e qualquer pecado, toda e qualquer falha, colocou Jesus nessa terra, nascido homem, para mostrar o amor e o perdão de Deus, mas sobretudo para morrer na cruz com o sangue derramado para lavar os pecados de todos aqueles que aceitam a salvação do Senhor. E lavar o pecado é acabar com a barreira que separa, a distância que coloca o homem de Deus. É nos garantir a vida eterna e eterna no céu. E uma vida boa nessa terra. Boa. Não malemar. Não mais ou menos. Mas uma vida boa. Uma vida que o Senhor programou e planejou desde o começo. Uma vida de paz, de tranquilidade, de sossego, de saúde, de segurança, de esperança. Uma vida boa. Tudo isso está na Bíblia. Tudo isso está na palavra de Deus. Então leia. Ouça. Torne um hábito isso. Todo dia. Leia um capítulo. Todo dia faça isso. Leia. Você vai ver que coisa maravilhosa você vai aprender e ver. E vai começar a viver eficaz. Vai ver que cada dia que você lê a palavra, ela é diferente e te traz uma coisa nova, ensina uma coisa nova, sempre para o melhor. Sempre. Amém? Vamos fazer oração. Feche os seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós glorificamos a Ti, Senhor, porque o Senhor é Deus Todo-Poderoso. Senhor, perdoa-nos, ó Deus, se duvidamos em algum momento, se deixamos de lado ou para depois. Senhor, se nem mesmo buscamos a Tua palavra. A facilidade que temos no Brasil é tão grande que podemos comprar, ler, colocar, deixar, levar, emprestar, baixar no celular, no computador, a Tua palavra. Senhor, que possamos agora, a partir de hoje, ter mais contato, conhecer mais e mais, ler muito mais. Pai amado, que nós possamos tirar momentos para viver com a Tua palavra, Pai. Senhor, então, pelo Teu Santo Espírito, nos fala, ensina, instrui, mostra, revela tudo o que está na Tua palavra, Senhor. Que possamos, Senhor, aprender a Tua palavra para viver na prática da nossa vida. Deus amado, tem misericórdia de todos nós, porque nós estamos tentando ser melhores a cada dia, mas talvez buscando em fontes alternativas, outras, inspiração em livros de sabedoria, de orientação, de autoajuda, enquanto a Bíblia é toda ela completa e suficiente para a vida do homem. Senhor, então, que possamos dedicar tempo a isso, que possamos ler ou que possamos ouvir. Deus amado, fala conosco na Tua palavra, pela leitura, pela audição.
que possamos aprender e entender na palavra de Deus a nossa vida, o propósito da nossa vida. Senhor, que possamos ver que no começo tudo era glorioso, mas o pecado destruiu tudo e chegou até nós. Que possamos aprender, ó Deus, que só pelo sacrifício único e supremo do Filho primogênito de Deus, nós temos o perdão do pecado e a volta ao céu com Deus. Senhor, então que possamos aprender isso na Tua Palavra. Eu peço a Ti, ó Deus, todos que estão e irão assistir este vídeo, meu Pai, a Palavra, Senhor, que surta efeito, que faça diferença em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa, Senhor, com ricas bênçãos todos aqueles que estão ouvindo e ouvirão e assistirão, meu Pai. Cuida de cada um deles, ó Pai. Realiza os sonhos, projetos que estejam alinhados com a Tua vontade. Senhor, cura e restaura, coloca de pé, abençoa, Senhor, tirando do leito hospitalar. Pai amado, abençoa, resolvendo toda pendência, todo problema. Ajuda, Senhor, naquele que porventura criamos. Socorre-nos, ó Deus, naqueles que foram armadilhas. Tem misericórdia, meu Pai. Cuida, Senhor, de todos aqueles que estão ouvindo, assistindo e que futuramente vão ver. Abençoa, meu Pai, pela leitura da Tua Palavra, pelo ouvir da Tua Palavra, cada um, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, não podia deixar, Deus amado, já de orar pelo Brasil, Senhor. A terra que o Senhor nos concedeu, o tempo que o Senhor nos deu, o momento histórico de viver. Abençoa, Senhor, para que o Brasil seja cuidado, Pai, por pessoas de bem, de bom coração, que falam o Teu nome, que creem no Senhor. Fortalece, meu Pai, para a batalha. Fortalece, Senhor, para que lutem pela luz, pela verdade. Abençoa em nome do Senhor Jesus Cristo. Cuida do Brasil, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe e paz seja convosco. Até o próximo culto, no sábado próximo. Glória a Deus. Glória a Deus.